Bom dia, turma. Sejam bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. Super live hoje. Uma pessoa que eu acabei de conhecer recentemente. Me conectei recentemente, Alexandre. Já já eu chamo ele. Mas antes aqui, dando boas-vindas para Bárbara, que chegou, Guilherme. Ô, coraçãozinho da Bárbara. Ô, Flávia. Flávia sempre com a gente aqui, hein, Flávia? Mais uma live, terça-feira, 7h55. Sabe que número é essa live aqui, turma? Vocês têm noção que número que é? Quem sabe aqui, a turma que acompanha, essa aqui é a live número 106. 106 lives consecutivas aqui. Sempre trazendo aqui convidados, trazendo conteúdos, falando aí de coisas interessantes em relação ao desenvolvimento pessoal, profissional. E hoje eu trago um outro, 111, né? 106. Acho que é 106, depois eu faço a conta direitinho, mas 106. Mas hoje eu trago aqui um convidado, um amigo que eu conheci recentemente e vou trazer ele aqui já direto para a live para a gente dar o nosso início aqui. Então, com vocês, eu vou falar o nome dele só quando ele estiver junto, porque ele me corrige. Deixa eu ver aqui. Agora ele entra. Venha, 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 venha. Fala, Alexandre. Dia. Bom dia, como é que você tá? Beleza, você? Tudo ótimo. Eu falei assim, Alexandre, eu não vou falar seu nome sem você presente. Você tem que estar junto. Porque se eu errar. Eu fui gravar uns stories e eu ficava errando seu nome. Meu, mas você acertou. Nem eu Acertei? acreditei. Acertou, Vaklavovski. Não. Mas eu falei umas 5 vezes. Eu não fiz direto no stories, eu ficava gravando. Alexandre Vaklavovski. Aí, Aí, pô. cara, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Prazer ter você aqui no meu canal para a gente falar de um tema aí super bacana, que é, vou até escrever aqui, que é intraempreendedorismo, é isso? É isso, é quase tão complicado como meu sobrenome. Será? Ah, mas você, do jeito que você me explicou ali, eu falei, isso é tranquilo, isso tá tranquilo. Não, o nome é Pô, complicado. Intraempreendedorismo não é tanto. É uma habilidade, um jeito de ser que acho que tem muito a ver com esporte, tem muito a ver com liderança, muito a ver com pessoas. Eu brinco, tem o lado I, né, que a ver com pessoas inconformadas, insatisfeitas, inquietas, que querem fazer as coisas diferentes. ô, Alexandre, você já deu um pequeno contexto aí, mas eu estava aqui no seu LinkedIn. Então você é empreendedor, CMO, trabalha com startups, com inovação, com growth, crescimento, né, de empresas. Você também é founder do Senior 4560. Aí você tem o seu podcast, que é o Lado I, depois a gente pode falar um pouquinho disso, né, que tem a ver com o seu livro, e do livro que é Invente o Seu Lado I. Acho que para dar um start aqui para a galera que está chegando, até para a gente começar o nosso papo, e você é uma pessoa que já teve aí envolvido 25 anos no mundo corporativo, né, então tem uma visão muito boa do mercado, visão muito boa do empreendedorismo, em ambos os lados, né? Dentro das próprias empresas, que é o caso do Intra, até hoje você empreendendo nos seus negócios. Contextualize então para a galera aqui o que é o intraempreendedorismo e como isso influencia no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Legal. O intraempreendedorismo, acho que essa pergunta, Gustavo, é legal a gente diferenciar o que é o intra e o empreendedorismo, porque Boa, boa. a gente conhece, está cada vez, né, mais latente, aí, cada vez mais comum aí a palavra empreender. Eu quero fazer coisas diferentes, eu quero fundar o meu negócio ou Aham. participar de algum negócio. O intraempreendedorismo é uma das modalidades do empreendedorismo, que era muito pouco codificada. Eu, na verdade, me descobri ou me revelei um intraempreendedor não faz muito tempo, porque por isso que eu falei que esse termo é difícil, ele não é ainda muito comum. Uhum. O intraempreendedorismo, ele é o empreendedorismo praticado dentro das empresas estabelecidas. E tem uma diferença grande, na verdade são duas diferenças entre o empreendedor e o intraempreendedor. Acho que talvez para materializar um pouco mais isso. Porque me perguntam muito, se eu sou um intraempreendedor, eu posso empreender? Ou se eu sou um empreendedor, eu posso intraempreender? Intraempreender? Uhum. Sim e não. E são duas diferenças, que é liberdade e recursos.
Quando Tá. você está empreendendo, então hoje nos teus negócios, nas tuas escolas, nos teus negócios, você está empreendendo, você tem liberdade, você pode fazer o que você quiser. Então você tem oceano azul, vai dentro daquela teoria lá do oceano vermelho e oceano azul. Você pode ter aí o céu livre, pode inventar, fazer o que você quiser. Pode dar certo, pode não dar, liberdade. Só que recursos, quando você está tocando uma coisa nova, você não tem todos os recursos. E aqui eu não estou falando só dos recursos financeiros, estou Uhum. falando também dos recursos humanos, dos recursos, né, de estrutura, de tecnologia. Então você Tá. tem que aí percorrer um caminho um pouco mais desconfortável. O E intra, só uma pergunta, porque às vezes a gente fala assim, empreender no próprio negócio, e quando a gente contrata a turma, né, a gente contrata os nossos colaboradores, a gente fala, agora você vai ter que empreender aqui dentro. Uhum, Você vai ter que ser um empreendedorismo aqui. Então, no seu conceito, ou quando eu falo isso, então para a gente não ficar assim na semântica das palavras, você está definindo o que é empreender dentro dos próprios negócios para os colaboradores. Agora você vai empreender aqui, então você vai ser um intraempreendedor, é esse que é isso, o conceito? exato, exato. Tá. Porque quando você está dentro de um negócio estabelecido, então você, o Maverick, né, a pessoa que foi lá, Tá. criou um negócio, o founder, mas seja uma startup, uma pequena e média empresa, você criou um negócio do nada, isso é o empreendedor. Que antigamente, na nossa época, né, somos geração X, era o empresário, só que hoje hoje é o empreendedor. Saiu de moda empresário? Saiu de moda empresário? Eu não sei se é de moda, mas hoje eu acho que politicamente ele foi tão, né, tomou tanta porrada que ele virou o empreendedor. É, E, e, verdade, verdade. e muitas vezes quem está numa pequena e média empresa fala, não, eu não sou empreendedor. Sim, você é um empreendedor, porque você começou o negócio do zero, né, com muito desconforto. O intra, dentro dessa mesma perspectiva, que é o teu colaborador hoje, ele é um cara que ele tem que fazer a diferença, tem que empreender num negócio estruturado. Então ele tem pouca Uhum. liberdade, por quê? Porque ele tem que entender como é que você pensa, ele tem que se adaptar à cultura da empresa, ele tem que navegar em fluxos corporativos, em processos, então é diferente. E você tem muito recurso. Você já passa a ter um departamento de RH, de tecnologia, e por aí vai. Então, as habilidades são diferentes. E você traz aqui a questão da liberdade, onde ele não tem toda a liberdade do mundo para tocar o próprio negócio. Ele vai ter que pedir para alguém, ele vai ter que ter alguma validação, é isso? Exatamente. E, e como que você coloca uma situação, por exemplo, você é dono de uma empresa e você criou um conselho, e agora você é um acionista, você é um empreendedor, o founder, e hoje você tem que responder para um conselho. Você tem os dois papéis nesse caso? Não entendi. É, Eu sou o uhum, fundador da empresa. Aí, de sim. repente, eu tenho lá, em vez de 100%, eu tenho 30%. Eu sou o CEO da minha empresa e eu respondo para um conselho que agora tem lá investidores, minha empresa cresceu e tal. Eu sou o founder, eu sou um empreendedor ali, né? Tipo, construir o meu negócio. Mas a partir de agora, eu sou um executivo além de um founder. E eu Cê- tenho que responder para um conselho. Nesse momento, eu sou o empreendedor e um intra simultaneamente? você começa a se transformar um intra, porque você tem que passar a Tá. seguir regras, fluxos. E aí, Gustavo, o que entra nessa são diferentes habilidades de liderança. Porque quando você está, né, fazendo aí analogia com performance, com liderança, quando você é um empreendedor, você está liderando para você. Você está, cara, eu quero Tá. realizar um determinado objetivo, eu tenho uma meta, eu vou atrás. Quando você é um intra, você tem que trabalhar mais em colaboração, né? Então, eu, você não depende mais de você, você tem outras pessoas que você tem que levar junto. Tem aquele ditado que Perfeito. diz que sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe, né? Uhum. Então, o empreendedor, de novo, é aquele cara, putz, é um inquieto, insatisfeito que vai, entendi, tem um insight, alguma coisa que eu acredito, eu vou embora. Eu vou juntando pessoas comigo. A hora que entra um fundo, principalmente entra um capital, entra grana na parada, aí você começa a estruturar o teu negócio. Então, E outras mesmo, habilidades são chamadas. e mesmo sócios, né? Porque se você traz que um dos elementos do intra e do empreendedor é a questão da liberdade, a hora que isso diminui de alguma forma, você está restrito
a responder a alguém, né? Então, Sim, no meu entendimento aqui, o intraempreendedorismo, você tem essa participação, né? Agora eu preciso negociar aqui para fazer as coisas. Mesmo que você exatamente. seja, mesmo que você, enquanto empreendedor, você vai ter que negociar com as pessoas que estão trabalhando, né? Porque você vai dar um direcionamento, você tem a questão da estratégia da empresa, tal, mas você vai ter que sentar lá, né, com seus gestores, com o gerente, com seus coordenadores ali, e você vai falar assim, ó, turma, vamos para cá, né? Você acaba tendo uma negociação, mas se você quiser assim, o pau na mesa, né? E aí a gente começa a falar um pouquinho de estilos de liderança. Dependendo da forma como você quer liderar seu time, se você for aquele cara muito pau na mesa ali, você vai ter problema. Porque você precisa, apesar de ser o dono da empresa, né, 100% da empresa que é minha, se eu não Uhum. negociar com esse time que está entregando aqui, eu vou ter problemas. Problemas de entrega, né? A gente sabe que o comprometimento ele está totalmente relacionado à participação e a participação ao comprometimento do time, né? E se você começa a ficar muito ali na porrada, o negócio não anda. Tem um pouco disso Exatamente. aí? Total, total, porque tem lideranças, eu não sei se você viu, eu estava vendo agora esse fim de semana, maratonei, We Crash, Ah, que é a história do WeWork na Apple não, não TV. vi. Cara, Como é que... sensacional. We Crash, We iCrash. Crash, We Crash. Oui, oui, Analogia oui, aí com oui. WeWork de We Crash. Tá E bom. super interessante, porque uma liderança também exatamente assim, daquele estilo. Cara, Dá spoiler, dá spoiler aí, eu não vou assistir. você não vai Acho que assistir? não vou. Acho que não vou. Eu acho que você vai. Eu não tenho Cara, Apple, eu não tenho Apple. você não tem? Putz, cara, mas é Tô muito. brincando. A minha esposa tem, mas é muito difícil entrar no Apple. É. Eu Puta, mas sou vale a. Android, cara, eu sou Android. Os caras me É, sacaneiam, mas eu sou Android. Eu sou um intraempreendedor androidiano. Tem isso ou Android. não? Toda Cara, hora mas que, vale a pena. toda Não, hora mas você que não vem um precisa. negócio assim, toda hora que vem um negócio, assiste no Apple Watch, no Apple não sei o quê, no Apple TV. Ah, não, Apple TV eu tenho. Mas para conectar o Netflix, aquelas coisas. Mas me fala, não dá spoiler então, mas contextualiza, vai. Porque você tem um cara aí que acreditava muito, né? E ele teve um insight muito de criar ambientes colaborativos de trabalho. E ele foi indo, mas ele acabou criando todo um mundo em cima do sonho dele. Aham. Então, não necessariamente um mundo de negócios que era sustentável. Então, no mundo do empreendedorismo, a gente tem ainda, existe aí entre os Faria Limers aí, né, que a gente fala que é a galera da grana aqui na Faria Lima em São Paulo, hoje tem, ou pelo menos há pouco tempo atrás, tinha gente que para empreender levantava capital dentro de um PowerPoint, de um sonho, de uma ideia. Sim, sim. Então, hoje o Vários acesso exemplos recentes aí. É. acesso a capital ele está cada vez mais fácil com, né, agora a taxa de juros aumentou, então o acesso a capital vai ficar um pouco mais difícil. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Empreender deixou de ser uma coisa intransponível, uma coisa absolutamente difícil. Na época que a gente começou a trabalhar, ou na época que você começou a praticar esporte, que era o empresário ainda, era muito difícil você levantar um negócio. Hoje, para você empreender, que é o meu caso, eu empreendo com capital intelectual. Então, você não precisa Uhum. necessariamente de capital físico. Então, tem várias. Essa é uma outra pergunta que me fazem também. Como é que eu faço para começar a empreender? Você pode começar a empreender com capital intelectual. Você pode escrever um livro, você pode começar a transmitir aquilo que você conhece. Isso é uma forma de empreendedorismo também. A gente ainda às vezes Trabalhar. acha que não, empreender é eu ter um negócio e virar unicórnio. Eu não sei se você sabe do dado que eu vou te falar. E- Para cada um unicórnio são necessárias 900 startups. Essa é segundo a Endeavor. Então, Tá. cara, é a mesma coisa, né? Na tua época de competição, pô, para você ganhar aquela medalha de ouro, quantos caras você teve que deixar para trás, o caminho que você teve que percorrer? Então, não é uma Eu jornada tô, fácil. eu tô achando mais fácil ser um unicórnio do que ganhar uma medalha olímpica, cara. É, 900 para um? 900 para 900, um. eu tava imaginando que era assim, 1 milhão, cara. Então, a turma tá Não. assistindo aqui, a turma tá querendo começar uma startup agora, Pô, pô. demorou. 900? Pô, eu fico imaginando assim, ó, nas Olimpíadas, Uhum, você tem 900 atletas nas Olimpíadas. uhum, E aí você tem lá, acho que são 30 e 40 provas aproximadamente, nem sei quantas provas tem mais hoje em dia, que começaram a pôr um monte de revezamento, 3 medalhas, então assim, não tem tantas medalhas sendo distribuídas lá, uhum. né? O ratio de você ir para as Olimpíadas e ganhar uma medalha
é melhor do que de ser bilionário em relação à startup. Mas para chegar no índice, para chegar nas Olimpíadas, aí você começa a abrir esse funil gigantesco, né? Total. Mas, desculpa, vai, faz o Não, comentário não, aí. não, manda, manda. É que é porque hoje existe essa mística, ou essa corrida para o seu unicórnio. Então, né, então, a galera começa a empreender, já coloca lá a boia do unicórnio na piscina. Já, putz, eu preciso. Sucesso quer dizer ser unicórnio. Cara, não é. É. Sucesso é você realizar o teu sonho, é ter um negócio que você é feliz com ele, e não tem Uhum. nada de errado o teu negócio que fatura 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 30 milhões, 50 milhões, está tudo certo. Pô, ontem eu estava falando com o Wilson Poit, que é Uhum. superintendente do Sebrae São Paulo, e ele falando sobre os dados, sobre as coisas, e o Sebrae, que faz um super trabalho no Brasil, está falando de micro e pequenos empreendedores, Exato. né? E você está falando de pessoas que faturam 3 mil por mês, 5 mil, 10 mil por mês. Não é uma coisa assim, né? A gente está falando de unicórnio, unicórnio são as empresas que faturam mais de bi, né? O que tem valuation de mais de bi. Exato. E o grande motor propulsor do nosso país são os empreendedores, os micro, pequenos e médios empreendedores, que fomentam o trabalho, fomentam os negócios, fomentam a economia. E aí você pegou aqui, eu queria pegar um ganchinho do que você disse, Alexandre, talvez da impaciência dos empreendedores, né? A Hum. impaciência dos empreendedores de fazerem negócio, né? De acharem complicado ou não, de quererem ou não fazer, ou não iniciarem, ou de quererem uma resposta rápido demais em termos de resultado, acho que esse é um ponto, e também da necessidade do intraempreendedor também de ter essa mesma velocidade. A gente quer as coisas muito rápidas, né? Os jovens querem coisas muito rápidas. E a hora que você tem algo muito rápido, talvez você não tenha tempo suficiente para você ficar bom naquilo, né? E às vezes você precisa de experiência. Trazer o Wilson Poit de novo para a nossa conversa aqui. Ontem ele falou, ele construiu a Poit Energia aos 40 anos. Ele começou a Poit Energia aos 40 anos. E Uhum. ele falou, olha, e errei 4 vezes antes, tá? De acertar essa. E ele deu lá todos os exemplos de coisas que foram, assim, por vinagre. Como é que é esse pensamento intra e empreendedor na questão da velocidade de querer as coisas rápido demais? Como é que é a sua visão em relação a isso? Acho que você tocou dois pontos super importantes, que é a resiliência e eu vou falar Resiliência. resiliência, desapego, e tem um outro tema aí que é mega importante, que é a falha. Quando a gente está dentro de uma empresa já estabelecida, as empresas, eu vou começar primeiro com as multinacionais, vamos falar aí de Procter, Danones, Nestlé, Santander, Itaú, qualquer uma que né, a gente possa imaginar. A empresa, você não é incentivado a falhar, pelo contrário, quando você falha, você fala, Ah, ah, não, esse cara não é bom, ele não tem talento. Então, o que que você acaba fazendo? Você acaba indo mas só como é no. que. Desculpa, olha, o que é incentivar a falhar? Me dá um exemplo, né? A turma está aqui assistindo e fala, como assim incentivar a falhar, né? Porque normalmente a gente quer ter sucesso. Aí você está falando de ser mais vulnerável em relação ao seu trabalho. Exato, Como é que eu exato. incentivar, como é que é incentivar a falhar? Vamos lá, porque quando a gente pensa inovação, não existe, e aqui eu vou fazer uma afirmação, não Tá. existe inovação sem você correr risco, sem você gerar desconforto. Se, por exemplo, a gente está discutindo alguma nova ideia aqui, e eu, você e mais todo mundo que está aqui nessa live fala, putz, cara, que ideia legal, gostei. Para mim não é inovação. Entendi. Inovação é quando algumas pessoas vão falar, meu, puta, isso dá medo, porque eu não sei as respostas, eu não sei para onde eu estou indo, não sei se isso vai dar certo ou não. Então vamos dar um exemplo. A gente pode pegar hoje, todo mundo entra num Uber tranquilo. Lembra quando o Uber começou? Lá atrás, nos primeiros meses. Cara, você entrava num carro de um desconhecido que você nunca viu, um carro comum que não era táxi, que não tinha uma chancela ali, não tinha um selo, né, de um município, isso aqui é oficial. A gente tinha medo. No Airbnb, eu vou ir na casa de alguém estranho. E novos conceitos. Hoje, putz, tem o Elon Musk lá, o carro, de repente o carro voador. Todo mundo, puta que legal o carro voador, mas se eu estaciono um carro voador na tua garagem hoje e falo, vem dar uma volta comigo, quem entra nesse carro?
você vai me fazer 25 perguntas. Cara, puta, mas esse negócio vai cair, você vai voar alto, é rápido, qual que é o risco? Dá aquele friozinho na barriga, né? Até entrar. Exato. Então, aí você está gravitando uma zona de desconforto. Quando você está na zona de desconforto, você está na zona de inovação. Se não, você está fazendo o que você sempre fez. Mais do mesmo. Exatamente, mais do mesmo. Então, às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre a gente precisa ser resiliente, porque o bom inovador, ele vai errar, ele vai falhar. E numa empresa, vou citar dois exemplos aqui. Eu tenho, na época que eu trabalhei na Diageo, que é uma empresa de bebidas, o diretor de inovação, ele no mesmo ano ele fez o produto que é considerado um dos maiores sucessos da história, que foi a Smirnoff Caipirosca, e ele fez um rum. Na época, rum era uma bebida do Nordeste, o brasileiro não tinha ainda muito paladar para rum, mas ele fez, ele falou, cara, tem um potencial aqui de desenvolvimento, de fazer drink, tá, 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 tá. Com um produto, o Smirnoff Caipirosca, ele fez o maior sucesso da história. Com o rum, foi um fracasso. Não rolou. Deu errado, para não me estender muito, não rolou. No final desse ano, o que vocês acham que aconteceu? Ele foi celebrado pelo sucesso ou ele foi apontado pelo fracasso? Pelo Fracasso. fracasso. É. Fala, cara, meu, puta, como é que você não viu isso, 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 isso? Você tomou esse risco, não devia ter tomado. Isso é clássico em empresas. O que ele fez no exercício do ano seguinte? Eu não vou mais Isso tomar pode. risco. É. Engraçado isso porque, fazendo um paralelo com o esporte, né? A turma que está entrando aqui, a gente está falando de intraempreendedorismo, está fazendo sentido? Manda um joinha só para ver que está todo mundo com a gente aqui, porque o papo tá rolando assim, né? Não é um papo não é um papo que a gente vai ficar na zona de conforto, né? Alexandre? Exatamente. A gente tá desconfortável. O cara entra nessa live aqui e fala assim: o que? Intraempreendedorismo? O cara É. tá louco, meu. Como que tá falando disso aqui? E talvez conceitos, a gente vivencia isso, mas a gente Você não não capta, né? materializa. É. Não materializa, não materializa. Boa, boa. Aqui, ó, a turma já mandando uns joinhas, a Adriana aqui, o Boa. Bian, beleza, ó. Tamo junto aqui, ó. O pessoal tá tomando café assistindo a nossa live, então tamo junto aqui. Queria fazer um paralelo do desconforto, que eu achei legal essa sua colocação, com o esporte e com a inovação, né? Porque no esporte você sempre está buscando o seu melhor. E não existe nenhuma possibilidade, Alexandre, nenhuma, de você fazer o seu melhor, de você chegar no índice se você não entrar numa zona de desconforto. Tudo bem que é meio clichê, a gente vai falando de zona de conforto, zona de Uhum. expansão, aí tem muitos livros que falam disso, mas acho que vale o ponto, porque às vezes a gente fica, tá muito ok as coisas que a gente está fazendo. Uhum. Tá muito normal aqui as coisas que a gente está fazendo. E se você não sobe o sarrafo, se você não faz alguma coisa que vai te colocar naquele próximo degrau, você vai para onde? Eu tô aqui, ganhei uma medalha na Olimpíada de 92, agora eu vou para 96, beleza? Eu vou ter que fazer muitas coisas diferentes, vou ter que ficar muito desconfortável para ganhar aquela outra medalha. Mesmo assim, então assim, se você pegar um intraempreendedor dentro de uma empresa e dentro do esporte, né, pegando um alto rendimento, acho que não tem muita diferença, né? Lógico que você tem lá o trabalho mais intelectual, o trabalho mais físico, um trabalho mais operacional, um trabalho mais de braçadas e técnica. Uhum. Como é que você vê essa relação do empreendedor dentro do esporte e na empresa? Muito Cara, parecido, né? muito parecido, porque a hora que você fala que você tem que entrar em zona de desconforto, eu gosto sempre de usar o desconforto como medo. Você tem que Tá. sentir medo. Então, o que é o medo no caso do esporte? Cara, eu vou ter que tentar. Eu jogo tênis, Você quer então é mais trazer fácil falar. um, Você tem que um tentar sentimento fazer. duro, né? Tem que tentar fazer uma bola diferente, tomar um risco e ir mais perto da linha. Então, o que você vai fazer, independente da atividade que você faça, que vai te gerar desconforto mesmo. Você vai sentir medo, vai sentir insegurança. Para quem não gosta da palavra Uhum. medo, eu não tenho problema com a É, palavra medo, porque quando o eu medo, também não. o medo ele te paralisa, mas ele te mobiliza. Ele tem essas duas capacidades. É que eu acho que a gente, quando entra na zona do medo, a gente tende a se paralisar, mas ele é um grande Uhum. mobilizador, porque quando você está ali, cara, você olha para o lado, não tem resposta. Então começa a depender de você encontrar a solução. E quando você olha para você, isso falando de liderança, pô, eu preciso agora encontrar a solução aqui dentro e eu não tenho resposta, você vai precisar fazer alguma coisa diferente. Aí que você entra naquela zona, pode dar errado? Pode. Pode dar certo? Pode. Então quando o Poit
te fala, cara, eu falhei 4 vezes para ter um sucesso. Eu até no meu podcast outro dia, eu entrevistei até um episódio lá no meu podcast que chama Foda-se a Piscina de Bolinhas. Ah, Que é uma empreendedora que ela falhou 4 vezes para na quinta vez ela ter sucesso. Eu achei fantástico ela contando os casos de insucesso, porque a gente tende a olhar, e aí é um pouco a crítica que eu faço à mídia, que a gente vê capas de revista, as reportagens, CNN, só a galera que, puta, aquele cara é um unicórnio, o cara horror. levantou 500 milhões em 3 meses numa E ideia. a gente fica se sentindo um lixo, né? Que a gente não captou nem 1 milhãozinho. Exato. E aí você entra naquela síndrome do impostor, fala, cara, eu tô trabalhando aqui, meu, não rola. Só que a gente tem que, acho que aí vale como uma dica, eu aplico isso muito, a falha te ensina muito mais do que o sucesso. Isso é uma coisa até meio Claro. estranha de se falar, mas se a gente pegar, por exemplo, qualquer e podemos pegar um medalhista olímpico, você fala, cara, o que que você aprendeu, né, para no teu caso, quando você ganhou a medalha? Você está tão exultante, tão, cara, eu conquistei, cheguei no pico no Himalaia. Você vai ter coisas legais para falar, mas se eu falo para o segundo lugar, para o terceiro, o que que você aprendeu? O aprendizado vem muito mais, ele brota muito mais. Então, o insucesso, a tentativa, a falha, aí a gente volta, né, naquele gancho da empresa. A empresa hoje ela perde é, tanta coisa com as falhas, com as tentativas que não deram certo, que podem ser transformadas em aprendizado, que eu acho que isso. E olha o que acontece, Gustavo, que interessante. Quanta empresa busca consultoria fora? Eu acho que esse hoje, quando a gente está falando do negócio transformando, o mundo está cada vez mais acelerado, as empresas contratando consultorias, pagando milhões, e se ela olha para dentro de casa, olha quanto intraempreendedor tem dentro de casa. Gente querendo fazer, É só, é só deixar a turma fazer, né? é isso. E quando você deixa a turma fazer, você tem que ter o desapego, voltando aí ao desapego, de cara, essa não é a minha ideia do CEO, não é a minha ideia do empreendedor, e tá tudo certo, vamos entrar numa zona de desconforto. Uhum. E aí, se o Não, eu já cara vi. fala, se o Pode cara ir. fala, putz, mas o meu negócio pode, eu posso perder negócios. Você não precisa colocar o teu negócio em risco. Põe 10%, pega um percentual e fala, cara, É. vamos tentar, mas Vai tenta, que você entra cresce na zona de 30 desses 10, desconforto. né? É É, eu isso. tenho vários empresários gigantes aí, e em algum momento assim você está conversando e fala assim, putz, tem coisa, cara, que eu tô vendo que vai dar erro, só que é um erro calculado e eu deixo Uhum. rolar. Você imagina o seguinte, você ter a consciência, Que vai você é dar ruim. empreendedor, É. que vai dar ruim, só que você faz assim, um pequeno ajuste ali e depois você faz uma correção de rota. Né? Não Uhum. que você está armando uma arapuca, né? Porque às vezes assim, não, vou armar uma arapuca para depois descer a lenha na galera. Tá vendo? Eu Uhum. te disse que não sei o que e tal. Nada disso. É o seguinte, quais foram os aprendizados aqui, né? O que que aconteceu? Por que que essa decisão não foi legal? Né? Aí o cara, puta, realmente, esse não foi o melhor caminho. Porque a hora que você tem isso, da próxima vez você já está mais preparado, né? Você não fica naquela, puta, achei que ia dar certo e não deu. Beleza, mas por que que não deu então? Quais são os elementos que você pode, assim, evoluir na sua vida, na sua construção aqui, que vai te levar para um lugar diferente? Esse que é o grande barato da vida, né? Não é assim, Exato. acertei, tá tudo legal, beleza. E a hora que você errar, putz, a hora que eu errar, nunca mais eu vou pisar ali, meu. É. E você vai ter que pisar lá. Vai, porque Quantas talvez você coisas. deu o passo errado, você estava com as ferramentas erradas. E é interessante essa tua reflexão, porque a gente foi construído em educação para não falhar. Se a É só gente para acertar, pega, né? É só acerto. É só cara, acerto, acerto, acerto. Se errou, caneta vermelha, errou, X, é pá. isso, exato, caneta vermelha, pegou recuperação, puto, o cara não é tão inteligente quanto os outros. Aí depois, putz, demorou para casar, ih, aquela pessoa não é muito interessante. Aí depois, putz, só É, comprou apartamento lá longe, ih, tudo a gente fala, tem os padrõezinhos, se você foge do padrão, você é considerado, putz, esse aí é meio estranho. Então aham. eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa uma empresa de tecnologia, o líder chegou num determinado mês na reunião com a equipe dele e fez a seguinte pergunta: galera, eu queria saber quem falhou no último mês. Putz, se um CEO pergunta isso para a equipe dele, quem falhou no último mês, provavelmente o que está passando na cabeça aqui né, de vocês aí que estão escutando a gente é: puta, esse cara pegou alguma coisa, ele vai demitir alguém na sala. Então todo mundo se joga embaixo da mesa, né?
Todo mundo ficou quieto. Aí ele virou e falou, cara, é o seguinte, eu vou contar uma falha minha. O que que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava criando um ambiente de confiança. A liderança dele estava falando, Principal, é. eu estou declarando uma falha minha, porque a gente está acostumado com aquele líder, e quando a gente vê Steve Jobs, vê Bill Gates, vê Elon Musk, é aquele macho alfa com facão que é infalível, né, todo mundo fala, o Elon Musk é o homem de ferro, é o cara que sai voando, gasta trilhões, fala besteira e não acontece nada. O mundo não é assim. A gente tem alguns outliers aí, né, algumas pessoas que são, acho que não deve se comparar. A gente pode se inspirar, mas não se comparar. A hora que esse líder falou isso, ele falou, olha, o que que eu estou querendo criar aqui? A hora que eu declaro que eu tô uma falha minha e vocês não falharam, eu estou vendo que o nosso negócio não arriscou nada. Então, no mundo que Perfeito. está se transformando como nunca, a gente não pode se dar o luxo de ficar parado. Hoje, o maior risco é não tomar um risco. Se a gente não está arriscando, a gente não está fazendo diferente. Se a gente não está fazendo diferente, daqui a pouco a nossa competição ultrapassa a gente. Então, eu estou aqui Putz, é criando um muito ambiente bom de isso. conforto para vocês poderem declarar uma falha e não serem penalizados. Então, acho que aí tem um exemplo real, isso aconteceu de fato numa grande empresa multinacional de tecnologia. E a Não, gente que tem medo de declarar, né? Putz, porque vulnerabilidade sempre foi muito comparada com fragilidade. Não é, vamos separar as coisas. pode ser Vulnerabilidade. vulnerabilidade. Conclui. Conclua. Vulnerabilidade é eu conseguir declarar, eu não sei. Gustavo, me ajuda nisso, que eu não sei. Cara, como é que eu estou aqui numa iniciativa, que eu estou aqui empreendendo, putz, o que que você acha que o esporte pode trazer para cá? Eu não sei como responder isso. Por que que teu negócio faz que o meu não faz? Colaboração. Isso é ser vulnerável, é saber Perfeito. perguntar, é saber dizer eu não sei. Não, muito legal. Tem um livro do Daniel Coyle, não sei se já leu Equipes Brilhantes, fala muito Sim. disso, né? Traz lá o coach Popovich, que é um dos maiores coaches de todos os tempos. A gente fala muito do Phil Jackson, fala muito dos grandes treinadores, mas esse cara ele é pouco falado aqui no Brasil e é um dos caras, ainda nativo. O cara tem 78 anos, sei lá quantos anos tem o Popovich. E ele fala muito da questão da vulnerabilidade, de amar o seu time, de exigir exigência, né? E de fazer a coisa acontecer, né? E de falhar mesmo. E o cara tá do lado. Ele vai dar o esporro? Vai. Mas Ele ele tem dá o lá a espaço. técnica, ele dá o espaço e ele se coloca na situação de vulnerabilidade também, né? O resultado Isso. quando acontece não é assim, quando dá ruim, ó, vocês são culpados, e quando dá bom, eu que fiz aqui o sucesso. Então não é Uhum. muito isso, né? Total. Tem algumas mensagens aqui, só contextualizar a galera. O tio Marcos, né? Em qual situação vale a pena correr riscos? É em qualquer situação? Pode ser toca o pau? Como é que é? Em qualquer situação corre risco ou não? Olha, eu, Desde que não eu diria. destrua a empresa, né? Exatamente. Eu acho que tem. A gente fala muito no mundo de empreender o pivotar, né? O pivotar é. Eu estou indo numa direção, então vou dar um exemplo extremo. Eu estou indo numa direção qualquer de negócio, eu estou vendo que eu não estou conseguindo capitalizar o meu negócio, eu não estou conseguindo clientes, não está rolando. Então eu preciso mudar a direção, preciso fazer alguma coisa diferente. Quando você faz isso, você está assumindo um risco que você está mudando a direção, você está mudando o curso da tua operação. Aí é um caso extremo. Mas quando a gente fala de assumir riscos, entrar em zona de desconforto, eu gosto muito de uma técnica que vem da Coca-Cola, que é o 70-20-10. 70% do teu tempo, dos teus recursos, você aplica no que está funcionando. Cara, está funcionando, não sei, tio Marcos, o negócio que você tem, mas aquilo que está funcionando onde você trabalha, aquilo que está funcionando, 70% segue. 10% Tá. você fala, cara, 10% eu vou para o risco, aí eu vou para o pau. Putz, eu tenho uma ideia aqui, de repente, sei lá, Gustavo, no caso das tuas escolas, você fala, cara, agora eu vou, sei lá, fazer, dentro das minhas escolas de natação, eu vou começar a fazer beach tênis. Putz, não tem nada a ver, mas você fala, cara, tem um negócio acontecendo, culturalmente isso está pegando, acho que uma coisa pode ligar com a outra. Não sei se vai funcionar ou não, mas eu vou pegar 10% e vou jogar lá. E o que que é o 10% é uma 20%? boa. Que, cara, se der errado, você colheu o aprendizado. Se der certo, ele vai alimentar os 20%. O que que é o 20%? É o aprendizado do 10% anterior. Então, 10% que você apostou, se funcionou, você dobra no exercício seguinte. Você põe 20%.
Então, o que essa metodologia cria? Dobra a aposta, né? Dobra Dobra a a aposta. aposta. E aí você investe em outra coisa. Então, o que essa metodologia cria? Um ciclo virtuoso de eu sempre estou 10%, eu estou indo no risco, estou gerando desconforto, o meu negócio está Tá? constantemente em desconforto, mas ele, em nenhum momento ele está sob risco de eu colocar o negócio inteiro em xeque. O que funcionou, eu dobro. O que não funcionou, vai para o aprendizado. E eu vou Uhum. fortalecendo, né, a minha equipe, eu estou dando sempre autonomia, estou dando espaço para as pessoas fazerem diferente. Eu gosto muito dessa Eu gostei. analogia aí do 70-20-10. Gostei muito. E falar em assumir riscos, né? Eu tô com a minha esposa na nossa live aqui, viu, Boa, o legal. Alexandre? E ela já falou assim: para de olhar para o seu computador. No chat aqui, ó, não fique olhando para o seu computador enquanto você tá. Parece que você não está prestando atenção. Aí, olha o que é assumir risco, né? Aí depois eu vejo nas minhas anotações, o que eu tô anotando assim de aprendizado aqui do que você, que para ela eu tô olhando o computador, né? E E você eu está tô anotando, né? escrevendo. Eu tô E, anotando as coisas aqui. E ela tá fala, colocando no chat aqui com a galera. Olha só. Me puxando a ao orelha aqui, vivo, ao Bárbara. vivo. Não, assim, não, para de olhar pro seu computador, você não tá prestando atenção. Aí eu saio daqui com 3 páginas anotadas, né? Depois eu faço stories e faço uma série de coisas. Isso também é assumir risco, né? É Convidar a assumir esposa para risco. vir para a live. Não, agora você já mitigou esse risco aí que a chinelada já baixou agora. Depois eu vou mostrar minhas anotações aqui, vou postar, vou subir lá, fazer, Bárbara, olha, eu anotei. Não, eu sou um bom aluno, ó, eu sou um bom É, aluno, vai. é, Não, você acha que eu recebo um convidado super ilustre aqui, eu não vou estar prestando atenção? é. A galera aqui gostou dessa, ó, ciúmes, agora a turma vai dar risada de mim, né? Lógico. Ela já pediu desculpa aí, olha lá. Ó. Cadê? Sorry. Ah, sorry. Ah, tá bom. Mas tá bom, é bom contextualizar aqui. Vai que a turma acha que eu não estou prestando atenção, né? Estou É. sendo deselegante aqui. Cara, tô anotando um monte de. Eu não sei onde anotar mais coisa. Bárbara, agora você vai dar uma chinelada nele porque a gente chamou tua atenção ao vivo, assim. Agora você. É bom isso aí. Mas é bom. Ah, até aumentou a audiência nessa. Só É. na chinela. Turma, tá fazendo sentido. Ó, também achei que estava olhando pro computador. A Vanessa também achou. Imagina, aqui, ó. Tinha mais gente, viu, Bárbara, que achou. Ó, puxar a orelha é função da esposa. Ó, bem. As mulheres são assim mesmo, kkk. Beleza, tamo junto Não, aqui. mas a gente tá. Voltando. É que a gente está falando de conceitos aqui que são. Eles. Muitas vezes podem parecer muito teóricos, muito densos, mas se a gente olhar, eles aparecem em situações muito comuns, assim, porque a gente fala, mas, putz, como que eu posso ver, né, se eu estou gerando desconforto ou não? Você pode, numa Uhum, situação assim tão comum como você chega para sua família e fala, putz, vamos viajar para Madagascar. Coisa insólita, né? Você gerou desconforto, porque, pô, mas como é que eu chego lá? Como é que eu vou? Repara no dia a dia como a gente gera desconforto nas pessoas. Sempre quando você está gerando um desconforto, você está em território novo. Então a gente pode pegar situações tão pequenas do dia a dia, porque às vezes a gente, putz, eu tenho um negócio pequeno, como você falou, eu sou um empreendedor putz, faturo 5, 10 mil reais, sou pequeno. Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Busca coisas novas, coisas que você não tentou ainda, não tenha medo. Acho que a gente foi criado e educado a sempre andar em zona de conforto. Isso vem, galera, vem da época das cavernas, fazendo aqui agora uma viagem muito louca, mas a gente desde a caverna a gente se junta em volta do fogo porque a gente se sente protegido. E quando você busca alguma coisa nova, você está saindo da sua tribo da proteção e você está navegando num ambiente desconhecido. É desconfortável. Então, o uhum. empreendedorismo, tem um convidado meu lá no podcast, o Luigi, da Neomed, de uma health tech, de uma empresa de saúde, que falou assim: olha, para mim, empreender é encontrar conforto no desconforto. Com Para certeza. ele, esse é o significado do empreendedorismo. E é isso. Porque essa coisa é legal, né? O friozinho na barriga, você tentar, pô, será que vai dar certo, né? E você planeja tudo. É, A Vanessa está colocando aqui, é lógico que se você, esse lance do fracasso ensina muito mais, né? Ela tá contextualizando isso. exato. Mas é angustiante se não dá certo, né? Sim. E aí acho que talvez, você fala assim, você ir atrás de algo, você persistir no seu caminho, na sua jornada ali e tal, e você buscar o desconforto e as coisas não rodarem,
Isso pode acontecer também, né? E pode acontecer de um negócio não dar certo. Total. E aí, será que não é uma questão assim, pô, será que eu arrisquei demais? Não tem isso, assim, e Tem. aí começa a vir um medo, né? Será que eu Sim. arrisquei demais? Puxei recurso aqui demais, não tinha grana para pagar, conta não fechou, o negócio não foi bom. Quando que você abandona tudo e fala o seguinte, próximo, Cara, acho que você abandona tudo quando você vê que aquela jornada não é mais frutífera, não é mais produtiva, não faz. Eu ia até te perguntar, quantas não faz. vezes você perdeu até você conseguir começar a ganhar? Não tem- isso acontece, né? Você ganhou Na, desde princip... no esporte você só Não, ganhou? no início da carreira, muitos momentos ali de bater na trave, de não dar certo. É Exato. que aí, Alexandre, acho que vem um negócio assim no fracasso, né? Ou no sentimento, ou assumir os riscos e tudo mais, que vai naquele sentido de quais são os indicadores ou quais são os objetivos que você tem, que às vezes, num determinado momento da sua vida, não é o lucro que vai ser o mais importante, não vai Uhum. ser o número de vendas. Isso, com certeza, ele tem uma influência muito grande, né? Na natação, não é a medalha num determinado momento que vai ser a conquista mais importante. Pode ser a técnica, pode ser a construção, pode ser uma jornada, pode ser um investimento de tempo que você vai ter. Você deu um exemplo aqui interessante do empreendedorismo de tempo, né? De você colocar de uma forma intelectual, a sua capacidade intelectual a serviço do seu trabalho. Né? Uhum. Porque quando eu estava lá dando cabeçada, não era um atleta profissional ainda, eu estava estudando, eu estava fazendo natação, fazendo basquete, vôlei, eu misturei uma série de coisas, eu diluí um pouco o, entre aspas, É. risco, né? Mas se não desse certo o esporte, olha só o tamanho do ganho que eu tive, independentemente se eu fosse atleta profissional ou não, na saúde, na disciplina, no foco, na construção do esporte, que me ajudou, inclusive, a empreender, a fazer outras coisas. Independentemente, é lógico que agora a história está contada, eu tenho 4 medalhas de ouro, tenho umas medalhas aqui atrás, aqui, ó, pan-americanas. Você começa a olhar os resultados e fala assim: ah, não, deu certo. É claro que deu certo, a conquista está aqui, né? Está evidente. Só Uhum. que quando você vê lá a conquista evidente, você não vê o que aconteceu, né? O rabo de Exato. cometa que vem atrás aí, a Exatamente. fumaça, né? Você não vê a fumaça do trem ali, né? Mas E acho que eu acho que super, e construindo em cima do que você está falando, a nossa vida, a nossa história, a nossa carreira, ela é feita de camadas. E quando você assume um risco, vai atrás de um medo, é resiliente, é inquieto, inquieta, continua tentando fazer coisas diferentes, você está adicionando novas camadas. Eu achei legal, bárbaro, o teu exemplo de, cara, andei vôlei, basquete, natação, estudar fisiologia, outras coisas. Você fala, putz, isso são camadas que vão te construindo. E são os teus acertos, os teus erros que vão formando essa camada e vão te fortalecendo, porque quando você faz um erro, inclusive em startups hoje, quando a gente contrata pessoas, a gente gosta de contratar pessoas que já falharam. Por quê? Porque essa pessoa vem ó, mais cascuda. Essa pessoa, ela não desanima numa primeira falha. Quem evita falhar, o que que acontece? Você vai ficar evitando a vida inteira, você nunca vai assumir risco. E a vida dos negócios, como eu falei hoje, o maior risco é não assumir um risco. Então você não quer perto de você, como empresário, como empreendedor, pessoas que têm medo, porque eventualmente você vai habitar uma zona de desconforto. E aí? Se você tem uma empresa ou um negócio só habitado por pessoas que têm medo, o que que vai acontecer? Vai todo mundo dar para trás. Sabe aquele e a negócio? forma de. Quem acredita dá um passo para frente, todo mundo deu um passo para trás e só ficou você? Aquele é clássico. Não é É, legal. não dá. E aí você já deu um ótimo exemplo aqui de uma forma de liderança de construir isso, né? Que é quem falhou no último mês e se expor, né? Seja vulnerável e fala qual que foi a sua falha para incentivar a assumir riscos aqui. Muito legal. Exato. Inclusive com técnica de fazer aqui, né? De Sim. como tocar Se o quiser, negócio. eu te dou um outro exemplo que para mim é muito emblemático também. Esse eu dou nome até, que é o Sérgio Rial, que é o ex-presidente do Santander. Quando o Sérgio chegou lá, o que que acontece nas empresas, e eu, né, habitei essas grandes empresas durante 25 anos, a gente vive numa cultura muito jovem centrista, na América Latina, não é nem no Brasil. Então a gente celebra muito o jovem. Então o que que acontece? Nas empresas tem os programas de trainee.
E aí você acaba tendo, cada empresa chama de um jeito. É os Rising Stars, putz, a galera, turma do futuro, tá, tá, tá. E essa galera acaba ganhando muita atenção. Quando ele entra na empresa, aí eu brinco que tem os anticorpos, que tem aquela galera, eu vou botar esse cara à prova. Então começa a bater nessas pessoas para tentar derrubar. Em vez de Aham. tentar, né, fortalecer e trazer talento novo, você começa a derrubar. O que, que o Sérgio fez? Ele viu que essas pessoas com grande talento estavam sendo engolidas aí pelos anticorpos do Santander. Então imagina que o Gustavo é um desses personagens. Ele chamou: Gustavo, vem cá. Eu identifiquei aqui, independente de idade agora, tá? Se você tem 20, 30, 35, 40. Ele identificou que você é um potencial. Ele falou: eu quero fazer o seguinte, eu vou te dar uma startup. Eu vi que você gosta muito da parte de crédito, então eu quero que você funde uma startup de Olha cartão de isso. crédito. Eu vou te dar capital, eu vou te dar pessoas, e a parte do back-office, do recurso, você pode usar do Santander. Então eu estou te dando liberdade, vai e faz. Aí, putz, você animadaço, saindo da sala, ele falou: peraí, mas eu esqueci de te dizer uma coisa importante. Aí você: pô, o que que foi, Sérgio? Eu esqueci de dizer quem que você precisa destruir. Quem que é teu inimigo? Pô, é verdade. Hum. Eu. O que que ele está O fazendo próprio. nesse momento? O que que ele está fazendo nesse momento? Ele está pegando um talento, ele está tirando daquela zona que todo mundo está querendo destruir o talento, ele está te dando condições de sucesso e ele está falando: me destrói. Então ele está criando uma startup para combater o negócio principal dele. Ele está criando uma E, energia produtiva e bot- fortalecendo o negócio principal dele. Em vez do Itaú ficar me batendo, eu quero que um cara que trabalha aqui me bata, porque nós vamos aprender juntos. faça melhor, né? Tente fazer alguma Isso. coisa que vai. E aí, se Isso é o muito que bom. você, e se você, o que você fora fizer muito bem, eu incorporo. E aquilo que você Perfeito está isso, hein? me batendo, cara, eu já vou construindo esse músculo. Então, para mim, isso a gente fala muito do Open Innovation, né? Tem empresas que isso para mim é uma das formas mais brilhantes que eu já vi ultimamente de incentivar a inovação. Pega gente muito Pô, boa, muito legal. desculpa o palavrão, muito foda, dá grana, dá condições de sucesso, põe para fora da empresa e fala: me ataca. Você está fortalecendo o corpo principal e gerando energia produtiva e proativa para acelerar o teu negócio. Brilhante. Olha, nossa, fantástico, né? Essa capacidade de visão e de audácia, né? Ousadia é Total. fenomenal. Você falou que ele tá eu conheço o Real também, mas ele saiu do Santander? Ele está no conselho agora, ele saiu do dia a dia, porque Ah, nessa época ele era o ele saiu do presidente. CEO. Ah, Isso. tá bom, tá bom. Tive com o Real já, naquela salinha lá em cima no prédio. Nossa, Hum. um almoço super legal. Ele é top, cara. Vi passo, meu. Então, esse é um papo aí que Ô, vale super a pena para você explorar esse. Ele é um cara que é um cara que pensa diferenciado. Ele não tem nossa, não, medo do ele é desconforto. top. Não, ele tá sempre ali botando pilha na galera e fazendo a coisa acontecer. Ô, Alexandre, cara, é papo para podcast superação, cara. A gente quase marcou, eu falei, ó, a live, a gente vai falar ali meia hora, 40 minutos, É, e se deixar aqui a gente vai indo, né? Porque é muito gostoso esse papo, é muito legal, assim, acho que trouxe muitas informações. Tem um monte de coisa que a gente falou brevemente, se preparando para essa live aqui, uma meia horinha. E, cara, o que tem de tópico aqui ainda? A gente não falou do Senior 4560. Não, o seu livro, eu imagino que a gente explorou dentro desses itens, né, que você está falando, dos seus blogs. Você trouxe aqui o inimigo do intraempreendedor, que eu vi o seu blog no LinkedIn, né? Então, turma, vão lá no LinkedIn, deixa seus canais aqui, porque eu vou te chamar para o podcast, aí lá boa. a gente vai falar de uma maneira mais profunda de vários itens. Você não trouxe aqui, você trouxe umas analogias na nossa conversa, mas a gente vai deixar para o podcast, vai ficar com um gostinho de quero mais. Isso, Vou te isso. levar para o estúdio, nós vamos Boa. destruir para conhecer pessoalmente também, né? Fica muito impessoal aqui, a gente assim longe. É, boa. Aí eu Mas falo da deixa analogia seus. do barco a remo e do rafting aí, que a galera vai ficar curiosa. Eu Isso, vou do deixar só Barcarremo e o do spoiler. rafting. Olha, a gente não falou da questão do trabalho. Nossa, ó, turma, tem uns 8 itens aqui que a gente não abordou e é papo que vai render. Eu vou deixar essa live gravada para a turma aqui, tá, Alexandre? Porque acho que Show. é Acho que é uma vale. contribuição legal.
papo de empreendedorismo, papo de intraempreendedorismo que a galera vai curtir. Deixa seus canais aqui pra galera. Siga esse cara aqui, turma. Deixa aí os teus canais. Fala aí pra turma onde é que a galera te encontra. Não, legal. Acho que quem quiser saber um pouco mais, está aqui, ó, o livro, fazendo meu jabazinho aqui. Então, todas as livrarias, o lado I, para quem quiser. Invente seu lado I. Editora A Gente, né? editora Buzz, Quem que... da editora Editora Buzz. Buzz, desculpa. Da Buzz. Buzz. A arte de inovar numa época de incertezas. Eu escrevi esse livro porque quando eu fui um intraempreendedor, eu sentia muita falta de um guia prático. E as coisas que a gente conversou aqui, Gustavo, são coisas... A gente não falou nada de teoria. Tudo aquilo que a gente conversou aqui são coisas que eu vivi, Vivência, eu conversei, é vivência prática. Acho que às vezes no intra, principalmente, tem muita teoria, muita gente que fala o que não fez. Então isso que motivou essa trajetória aí real, me motivou a escrever o livro, ter o podcast, que chama o Lado I, tá no Spotify também. Então quem quiser, lá tem conversa, eu tenho 50 conversas com empreendedores, founders de startup, tem referências aí de transformação digital, intraempreendedores, CMOs aí de empresa. Putz, tem conversas bem legais. Para quem gosta do tema. E é o que você falou, aqui a gente está falando de uma modalidade de empreendedorismo, mas tem muito a ver com transformação pessoal, tem muito a ver com liderança, tem muito a ver com aquele momento que a gente para na nossa vida e fala, cara, eu estou me sentindo atolado, atolada, desmotivado, não sei o que fazer, eu quero tomar risco, eu preciso fazer uma coisa diferente, mas eu não sei por onde começar. Então eu espero que essa conversa tenha motivado alguns de vocês aí a falar, cara, levanta da cadeira depois dessa conversa, do sofá, e fala, vamos fazer alguma coisa diferente. O que dá para fazer diferente? O lado I, esse I aí é do inquieto, insatisfeito, inconformado. Todo mundo tem um pouco esse lado dentro de si. Acho que a gente precisa botar um pouco mais para fora. Resposta, não temos todas, mas às vezes a gente precisa ir, botar a cabeça para fora e vamos para frente. Mas se cavucar, cada enxadada, 3 minhoca, né? Se nem... cavucar, meu amigo, lá no interior, assim, você pega a enxada, toca lá na terra, 3, 4, 5 minhoca, não tem essa. Vai achando, vai atrás. E outra, Gustavo, só não falhou quem não tentou, então... Exatamente. Se não quer ser criticado, se não quer ter trabalho, aí não faz nada, fica em casa, fica tranquilo aí, não faz nada. Exatamente. Então, quantos que você teve, quantas piscinas, quantos quilômetros, quantas voltas ao mundo você deu para conseguir conquistar suas medalhas? Essa resposta eu tenho. Eu tenho uma volta ao mundo e depois eu subi e desci o litoral brasileiro porque sobrou quilômetros ali para eu nadar. Foram 43 milhões de metros nadados. Eu fiz essa conta, inclusive. Eu sou meio nerd em alguns aspectos. 43 milhões de metros nadados. Essa conta eu fiz. Caramba! Porque assim, quanto que você precisou nadar? 43 milhões de metros. Ah, tem a resposta já na ponta da língua. Boa! Ó, e deu umas. E em alguns momentos eu tava nadando de ré, viu? Deu uns problemas no meio do caminho ali. Fala que foguete não deu ré, mas nadador dá pra você nadar ao contrário de vez em quando, viu? Eu já vi isso acontecer. Ó. Marcelo Pacheco, obrigado aqui, a Flávia Valentini dando os parabéns aqui. Teve gente que perdeu academia, perdeu aula, perdeu coisa aqui, ó. O Rafael ficou na nossa live aqui, o Cláudio Oric, galera toda aqui, ó, Vanessa. Muito legal, turma. Obrigado aí, de coração aí, Alexandre. Vamos fazer o nosso podcast. Aí lá a gente fica falando e vai gravando, não acaba mais. Beleza? Bora. Valeu, Pacheco é meu sócio aí. Valeu, Pacheco. Valeu, Gustavo, pelo tempo. O Pacheco foi o que eu conheci lá, né? Eu tava lá no meu prédio, eu fui malhar no prédio da minha mãe e ele tava lá. Eu sou amigo do Alexandre. Pô, e aí? A gente trabalha junto aí. Puta, cara, incrível também. Mas muito obrigado legal. a todo mundo aí que assistiu a gente. Valeu, Gustavão. A gente se fala lá no podcast. Cadê a foto? Fazer uma fotinha assim, ó, pro print, depois pra turma postar. Aí, aquele print. A Bárbara Dort tirar esse print, depois marca aqui e a gente vai. Boa. Obrigado, Alexandre. Show. Valeu. Abração, Boa cara. semana. Valeu. Abração. Tchau.